Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes e hoje começamos uma nova série sobre escrita de artigos científicos. Exatamente, eu fiz uma enquetezinha, o pessoal falou que queria entender um pouco mais sobre como escrever, como estruturar um artigo científico. Então esse é o nosso primeiro vídeo, onde eu vou falar um pouco sobre os elementos gerais da escrita científica de artigos científicos. Então eu vou passar pela introdução, metodologia, vou falar sobre referencial teórico, resultados de discussão e conclusão do seu artigo científico. Vou dar uma visão geral e depois vou fazer vários vídeos especificando e dando dicas de como escrever cada uma dessas sessões, tá bom? Só lembrando que, se você quiser apoiar o nosso canal, considere acessar o catarse.me/JeffersonAntunesFC. Esse é o canal para você que quer nos apoiar. A gente tem um grupo do Telegram que é bem legal, a gente discute muito sobre metodologia, sobre escrita científica, faz escrita colaborativa que é bem legal, tá bom? Então, vamos lá. No artigo científico, a gente começa pelo título. O título é uma pequena demonstração do conteúdo que leva as pessoas a intuir o que está escrito naquela obra, certo? Logo na sequência, a gente tem o resumo. O resumo vai apresentar em linhas gerais todo o conteúdo do artigo científico, onde normalmente o que vamos encontrar? O objetivo geral, talvez tenha até a pergunta de pesquisa, mas não é tão comum. Uma partezinha da metodologia, muito resumidamente. Um pouco dos dados que você encontrou, sempre bem pouquinho. E as conclusões gerais do artigo, certo? Esse espaçozinho, né, o resumo, é como se fosse a apresentação do seu artigo. A pessoa lendo ele vai ter uma ideia geral do todo. Essa é a função do resumo. Depois nós temos a introdução. A introdução, ela responde uma pergunta bem específica. Do que se trata esse artigo? Então, você vai apresentar o tema, o problema de pesquisa ou perguntas de pesquisa, né, ou a lacuna ou o gap que você quer contribuir, seu objetivo, que é obrigatório, objetivo de pesquisa, certo? Se você tiver também objetivos específicos ou demais objetivos ou objetivos secundários, estão vendo que a nomenclatura varia bastante, né? A gente não tem uma boa padronização. A BNT tenta muito, mas o pessoal não segue muito. Normalmente, depois disso, é apresentado um resumo da metodologia, uma justificativa, e aí pode ser uma justificativa que elenca um cunho social da importância da pesquisa, pessoal da importância da pesquisa, a contribuição acadêmica dessa pesquisa e, por fim, nós temos o quê? A apresentação resumida dos resultados, da conclusão do seu trabalho científico. Vocês estão vendo que a introdução ela repete bastante ali do resumo? Isso é normal, faz parte do artigo científico, certo? Ter essas repetições, isso é normal, não se preocupem. Logo após, a gente tem a metodologia. Ela responde à pergunta: como este trabalho foi feito? Quais foram os métodos, as técnicas utilizadas? Como os dados foram coletados? Como eles serão analisados? Quem são os sujeitos de pesquisa? Certo? Tudo isso é respondido na metodologia. Qual o locus, o lugar da pesquisa? Certo? Se tem amostra, qual amostra? Se a pesquisa é teórica, certo? Quais são os elementos dessa análise teórica que serão utilizados na exposição? Por aí vai. O papel da metodologia é dizer como a pesquisa foi realizada. Toda pesquisa científica, toda a construção do conhecimento científico, ela tem a obrigatoriedade, não importa o que você está escrevendo, existe uma obrigatoriedade de apresentar a metodologia. Esse é o grande diferencial do conhecimento científico. Ela analisa a realidade como vários outros conhecimentos, mas a partir de métodos sistemáticos de análise. Pois bem, e aí nós tratamos do referencial teórico do seu artigo científico. Se seu artigo não é eminentemente teórico, você precisa apresentar referências teóricas. Se ele é eminentemente teórico, você já, após a metodologia, já inicia a apresentação e as discussões que seu texto almeja. Pois bem, o referencial teórico ele vai ter como função o quê? Informar a seu leitor, a sua leitora, quais as principais teorias que você está utilizando, as categorias de análise, os termos, os conceitos
quem são os autores e autoras, quem são as autorias que lhe embasam nesses conceitos. Então, por exemplo, eu tenho um conceito de educação popular em Paulo Freire, ou então não, eu tenho o conceito de redes desse autor, dessa autora aqui. Eu entendo assim, assim, assim. Quando a pessoa terminar de ler o seu referencial teórico, ela tem que ser capaz de entender a sua pesquisa. Você está dando as referências teóricas que baseiam toda a sua análise de dados, todos os seus resultados de discussão, entenderam? Não é para você, se você está fazendo uma pesquisa empírica, não é para você discutir absortamente teoria, não, certo? É uma questão mais de informar ao seu leitor, à sua leitora, quais as teorias que são base. Resultados de discussão. Aqui é onde você vai apresentar os dados que foram coletados na sua pesquisa. A primeira parte é apresente os dados, aí tem gente que usa tabela, tem gente que usa gráfico, tem gente que usa quadro, pode ser texto mesmo, depende muito do seu tipo de pesquisa, né? Então essa é uma fala bem genérica que eu estou fazendo aqui. Você vai apresentar os dados, você vai pensar esses dados à luz das autorias. Por exemplo, você está fazendo uma entrevista sobre educação popular. As falas das pessoas, elas se identificam, elas se aproximam ou diferenciam muito do que Paulo Freire pensa por educação popular. Você vai fazer essa discussão. Você vai mediar o quê? A discussão entre os dados e as autorias. Será que aqueles conceitos, termos e categorias analíticas são suficientes para investigar a realidade? Sim, não. Por que você está achando isso? Entendeu? Então, a gente pode dizer que é um triângulo. Você tem dados que você coletou, você tem autorias e você tem as suas percepções a partir dessa relação entre os dados que são coletados e o que as autorias dizem. E você vai mediar essa relação, certo? Apresentando, então, né, logo após resultados e discussão, você vai apresentar as suas conclusões. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Separar, fazer uma listinha para dizer como os objetivos, se e como os objetivos da sua pesquisa foram atingidos, certo? Como é que você adquiriu esses objetivos? E você começa dos específicos para o geral. Porque justamente para você atingir o objetivo específico da sua pesquisa, você tem que cumprir todos os gerais. Então você vai dizer como cada um dos gerais ou objetivos secundários, né, como já falei, tem várias nomenclaturas, foram atingidos para chegar no objetivo geral. A partir dos dados, o que é que você conclui, o que é que você entendeu de toda essa discussão que foi traçada, certo? Essa é a função da conclusão. Aqui você não apresenta nada que não já tenha sido falado, você não vai fazer citação que não foi utilizada, certo? Você não vai fugir de dizer como os objetivos que você traçou na introdução, o geral e os específicos, foram atingidos e quais são os elementos da discussão. E aí você pode falar, poxa, quais foram as dificuldades de pesquisa? O que foi de interessante que você encontrou? A partir do seu estudo, que novas pesquisas podem surgir e como ele contribui? E aí eu sempre gosto de terminar com essas duas coisas, que novos estudos podem surgir a partir de sua pesquisa e como ele contribui com a ciência que já está posta. Então, vocês estão vendo, tem toda uma interligação lógica. A parte que você escreve mesmo, a parte que é original, é a parte de resultados, discussão e conclusão. Tudo você está preparando para quê? Para que as pessoas entendam o que você está escrevendo. Bem, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Além do catarse.me/Jefferson Antunes FC, se você quiser contribuir com o canal, você pode clicar no link aqui da promoção Kindle Limited, que garante a você 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. Você pode curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com suas amigas, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!